Oi, Núbia Barreto falando aqui, e esse podcast faz parte do meu treinamento Código da Nova Mente. Nesse episódio, eu conto um pouco da minha história e de como foi sair de um estado depressivo com ideação suicida para me tornar a criadora do método Bioatitude de Autoterapia, onde eu levo você a transformar seus hábitos em uma autoterapia poderosa e consciente. Com esse método, já transformei a vida de milhares de pessoas através de meus atendimentos, cursos e mentorias. Nesse conteúdo, eu explico exatamente a base do método, como eu desenvolvi ele a partir de minha própria autocura e de como você pode aplicar aí na sua vida e modificar aquilo que está te impedindo de ter uma vida ainda mais incrível, com ações simples e altamente transformadoras. Deixe essa autoconsciência invadir sua vida também. E já se inscreve no canal e me fala aqui nos comentários algo que fez mais sentido para você nesse conteúdo. Beijos de luz! Então, vamos começar? Eu mais uma vez tenho que dizer para vocês que eu sou muito feliz e grata por compartilhar esse conhecimento com vocês, por poder ser um instrumento de transformação na vida de cada pessoa que eu toco, que eu alcanço. A intenção aqui é boa, é de prosperidade, é de evolução, é realmente de partilha. E quando eu partilho, eu aprendo de novo. Essa energia passa por mim. A energia, um dos pilares da autoterapia passa aqui por mim. A gente vai falar sobre isso aqui no decorrer desse processo. Mas de verdade, é com muita satisfação que eu trago esse conteúdo aqui para vocês. E sabe por que eu trago isso com muita satisfação? Porque eu já estive aí do outro lado. Eu já fui essa pessoa. Eu já estive aí do outro lado, eu já me encontrei perdida, sem solução, sem acreditar em mais nada. Família não podia me ajudar, médico não podia me ajudar, não conseguia me ajudar. Psicólogo, passei por muitos psicólogos e eu também não conseguia achar a solução. Foi muito difícil para mim o processo, gente, muito difícil o processo. Eu já estive verdadeiramente num estado desesperador mesmo, tá? E hoje eu posso de verdade, olhando para esse lugar, eu posso de verdade agradecer por ter estado ali, agradecer por esse conhecimento, agradecer pelo estado do desespero, pelo estado do sentimento de abandono, vontade de morrer. Eu tive vontade de morrer, eu tive ideação suicida. Então eu só tenho a agradecer aquilo ali que aconteceu comigo. Hoje em dia eu olho e vejo aquilo ali como um filme, uma cena de filme. E eu sei exatamente como aquele filme transcorreu, eu sei exatamente como foi. Mas foi aquela experiência, foi aquelas sensações, foi aquilo que eu senti que me fez estar aqui hoje, que me possibilitou trazer esses aprendizados, que me possibilitou crescer como pessoa, que me possibilitou aprofundar nos conteúdos mentais, cada vez mais buscar o conhecimento para a minha autocura. Era isso que eu estava buscando, a minha autocura. E quanto mais eu tinha ganas de me autocurar, mais eu favorecia as pessoas que eu atendia. Eu lembro que ainda na época da faculdade, do curso de psicologia, foi quando os meus sintomas começaram a acontecer. Eu já pensava assim, eu já pensava que se eu não podia descrever o que eu sentia, porque é indescritível. Eu sei que tem pessoas aqui que estão me assistindo que talvez tenham estados de adoecimento psíquico mais leves, mas eu sei também que tem pessoas aqui que têm estados de adoecimento psíquico muito graves, muito fortes, muito desesperadores. E realmente é algo que a gente não consegue descrever. Não tem nada nesse mundo físico aqui que a gente possa dizer como é o que é. E aquelas sensações, os sentimentos, os pensamentos, né? O estado mental e físico que eu me encontrava me fazia pensar que se eu tinha conhecimento daquela dor, aquilo poderia me tornar uma psicóloga diferenciada, alguém diferenciado, alguém que poderia se aproximar do entendimento do que é que aquelas pessoas sofriam, porque eu estava vivendo aquilo, porque aquilo passava por mim, porque aquilo era eu, estava acontecendo comigo. Então, eu pensava que só quem vivia o que eu vivia, ou que vivia algo aproximado do que eu vivia, porque eu também tinha essa convicção. Quem sente algo parecido com o que eu sinto não é a mesma coisa que eu sinto. Eu não tenho como saber exatamente o que você está sentindo. Eu só sei que eu posso te ajudar. Eu só sei que seja lá o que você estiver sentindo, eu posso te ajudar. Eu posso te tirar desse estado.
Agora, de verdade, eu não sei exatamente o que você sente. Eu sabia exatamente o que era que eu sentia, eu não conseguia descrever. E realmente era algo único, algo que só acontecia comigo, que estava ali comigo. E eu sabia que eu precisava de ajuda, que eu precisava encontrar a saída. E eu fui buscar essa saída. Foi por conta disso, foi por conta de todo esse processo de conhecimento, de sofrimento, de aprendizado, né, que eu cheguei onde eu estou aqui. E no futuro isso se confirmou, né? Aquilo que eu pensava ali na época da faculdade sobre a minha experiência com a depressão se confirmou, porque foi justamente por conta da experiência com a depressão que eu pude, enfim, desenvolver o método que eu desenvolvi hoje, que começou engatinhando, começou sem muita pretensão, né, de ser o que é hoje, mas eu comecei porque eu precisava me curar. Eu cheguei a um momento que eu já começava a ser funcional, já ter uma atividade funcional, já conseguir trabalhar, alguma coisa, mas eu tinha muitas recaídas e adiava muito os meus projetos, por medo, por receio do julgamento, por várias crenças limitantes que aconteciam comigo, que se processavam em mim e que eu não sabia exatamente o que era, mas eu sabia que eu não conseguia, então eu não conseguia avançar na vida. Eu cheguei a um momento que eu consegui levantar da cama, que eu consegui ser de alguma forma funcional, mas eu não conseguia avançar na vida. E aí, gente, para vocês entenderem exatamente tudo que eu quero passar aqui para vocês no Intensivão Código da Novamente, esse treinamento gratuito que a gente já está fazendo, já tem uma semana, para vocês entenderem exatamente como é que é, vocês precisam conhecer um pouco da minha história. Não necessariamente essa história de infância, de pai, de mãe, não, de aonde foi que começou, onde foi que eu comecei a pensar e a conjecturar esse modelo de atendimento que eu tenho hoje. Como foi que eu pensei ele? Porque uma das coisas que validam o meu método é justamente o fato de eu entender que eu preciso te explicar exatamente do que eu estou falando. Eu trago aqui muitos conceitos abstratos e todos nós aqui vivemos muito dentro de uma vida prática. Eu vivo muito uma rotina de abstração, mas porque eu estou envolvida com isso, mas porque é o meu trabalho. Mas eu entendo que na vida cotidiana de cada um de vocês é mais difícil a gente pensar do jeito como eu penso. E eu preciso achar mecanismo para que vocês entendam o que eu estou falando. E isso foi uma das coisas que eu descobri construindo o método. Que eu preciso que você achar uma analogia, achar um exemplo prático, achar uma forma de fazer com que você entenda do que eu estou dizendo. Porque são conceitos mesmo difíceis. São conceitos que a gente não admite que é. A gente não admite que tem. A gente não admite que é assim. A gente vive muito num modelo da materialidade, de olhar para o outro e acusar o mundo externo do que está acontecendo com a gente. Isso é comum, isso é para toda pessoa. Então, quando você começa a trabalhar isso, a desmistificar esses conceitos, não os de fora. Os de fora não são místicos para vocês, mas os que eu vou trazer. Quando você começa a abrir a mente para os conceitos que eu vou trazer, aí não tem quem te segure. A tua evolução é certeira, ela vai acontecer. Ela já está acontecendo. Se você assistiu todas as aulas da semana, que foi um preparatório para esse intensivão aqui, a sua transformação já começou. Só o fato de você escolher estar aqui, estar sentado, estar assistindo isso, é porque a sua transformação já teve início. Você já tomou iniciativa. Então, falar um pouquinho da minha história, falar um pouquinho de como foi que chegou no método, né? De como foi que eu pensei exatamente no método que eu aplico hoje, que é um método eficaz, que é um método que realmente tem modificado muitas vidas de pessoas que chegam com demandas muito, muito difíceis. E ainda assim eu consigo fazer com que essas pessoas superem. Então, né? Para eu, introduzindo, né? Talvez vocês não saibam quem eu sou. Então, eu sou Núbia Barreto, eu sou psicóloga, né? Por formação. Depois da psicologia, eu fui buscar outras formações. Me intitulo treinadora de autoterapia. O método que eu cunho, eu entendo ele como uma autoterapia, porque eu ensino vocês realmente a se autoterapeutizar. Então, eu sou treinadora de autoterapia. E, além disso, eu tenho outras formações em neuropsicologia, que foi algo que me ajudou muito a criar esse método. Tenho algumas formações em abordagem terapêutica, né? Principalmente a Gestalt terapia e a psicologia integral. Uma coisa me levou à outra. Então,
o conhecimento que eu fui alicerçando nessas áreas foram o que foram me dando embasamento. Eu entendi que enquanto psicóloga eu precisava entender de forma abrangente. Na verdade, não enquanto psicóloga, enquanto uma pessoa com um adoecimento psíquico, eu precisava entender qual era a raiz das coisas. Eu precisava chegar aonde era, o que era que acontecia comigo. Eu acreditava que era nos remédios que eu tinha a solução. Cheguei a fazer uma especialização em dependência química para acessar conteúdos de farmacologia. E conheci muito, né? Isso também foi uma contribuição para mim. Conheci muitas outras coisas além do efeito dos remédios que puderam me ajudar. E mais tarde fui fazer uma especialização em programação neurolinguística, que também me ajuda, é algo que eu aplico demais, é algo que de fato veio a alicerçar, a solidificar o meu método, a programação neurolinguística. Então é isso. O que a gente vai estar se aprofundando aqui? A gente vai estar se aprofundando no que você sente, no que se passa com você. Se você é uma pessoa que você também se sente perdida, confusa, sente que sua vida está estagnada, aquela sensação de que nada dá certo, de que vira e mexe você está num conflito, de que vira e mexe você está metido em alguma confusão, de que tudo na sua vida é problema, de que você ou que você é aquela pessoa apática que não tem reação, a vida vai te levando e você não reage, não domina a tua vida, você tem dificuldade em conquistar tuas coisas, tem alguma dificuldade com relação à área financeira, com dívidas, com desorganização na área financeira, você tem dificuldade de realizar aquilo que você deseja, tá passando por conflitos familiares, conflitos amorosos, a vida tá aquela insatisfação, exatamente, todos esses problemas que eu citei aqui, o método que eu vou ensinar para vocês aqui vai resolver, vai te alcançar. Você está no lugar certo. Esse aprendizado é para você e para a pessoa também que está organizada, porque mesmo quando a gente está organizado, a gente ainda assim tem crenças limitantes que colocam a gente num entrave com relação a avanços na nossa vida. Então, para essas pessoas também que não estão nesse estado tão gritante de desorganização, mas que sabe, que reconhece que tem crenças limitantes na vida, o método também vai servir, o método também vai se encaixar. Então, eu já me vi exatamente assim. Ou talvez até pior, de verdade, talvez até pior, porque eu era uma pessoa que eu me via sem rumo, sem apoio, eu não encontrava apoio familiar, eu estava passando por um momento de rompimento. Ninguém entendia o que estava acontecendo comigo, porque, entenda, eu era uma pessoa super prática. Eu não era uma pessoa de sentimentalidades. Eu era uma pessoa muito prática, muito obstinada, muito sensata, super produtiva, focada no trabalho, focada nos meus objetivos. Eu era exatamente assim. Eu era uma pessoa, inclusive, muito bem sucedida. Quando a depressão estourou comigo, eu era uma pessoa muito bem sucedida. E de repente, da noite pro dia, eu tô usando esse termo da noite pro dia, mas não é que é da noite pro dia, é que porque para as pessoas que estão ao nosso redor parece que é da noite pro dia. Aquilo já vinha crescendo em mim, aquilo já vinha me tomando. Só que quando as pessoas notam o que está acontecendo com a gente, parece que é da noite pro dia. Parece que aquilo ali, né? Não sei como foi que aconteceu isso com ela, de repente ela ficou assim, mas não é de repente. Aquilo ali já vinha me consumindo, já estava acontecendo comigo. Mas para as pessoas de fora, né? Da noite pro dia eu passo a ter comportamentos totalmente atípicos. Eu passo a ter a passar uma imagem de irresponsabilidade. Todos achavam que os conflitos que eu tinha, que eu vivia, enfim, as atitudes que eu estava tomando eram coisas de uma pessoa irresponsável, porque o adoecimento me fez tomar atitudes drásticas, né? Eu tinha ali uma vida que eu estava numa vida de satisfação e aquilo só fazia me adoecer mais. E eu tive forças de romper com aquele ciclo, mas romper com o ciclo, nossa, me levou para mais ladeira abaixo ainda, me prejudicou ainda mais, me fez ainda mais mal, me deixou ainda mais prejudicada, porque além de eu estar vivendo com aquele mundo interno adoecido, eu ainda tinha que conviver com a crítica e o julgamento de todos. Eu não achava uma única pessoa para mim. Ninguém entendia. E aí o que acontece? Você que está passando por isso aí deve estar se identificando com o que eu estou dizendo. A gente é taxado como irresponsável, como egoísta, preguiçoso, não quer nada da vida, desorganizado, imundo.
Porque eu tive fase da depressão que até dificuldade de tomar banho eu tinha. De verdade. Pois é. Era bem assim. Então a gente fica improdutivo, né? Aí as pessoas falavam, é só uma crise, vai passar, né? Deixa que isso aí, daqui a pouco ela cai em si, passa. Era isso que as pessoas me diziam. E ninguém entendia, ninguém conseguia conceber que eu estava passando por um adoecimento psíquico. Mais pra frente, quando as pessoas começam a me ver mesmo muito no fundo do poço, é que as pessoas vão se convencer de que, de verdade, eu estava passando por um adoecimento psíquico. Mas enfim, né? Uma das coisas que a gente tem muita dificuldade em fazer é contar para alguém o que está acontecendo com a gente. O que está acontecendo com a gente é muito vergonhoso. A gente tem muita dificuldade de dizer. A gente tem muita dificuldade de pedir ajuda. De falar que está passando por um momento frágil. De falar que você, no meu caso, por eu ser uma pessoa que era uma pessoa bem sucedida, eu estava à frente de uma empresa, eu cuidava de várias coisas ao mesmo tempo. Eu era uma pessoa que era muito, muito capaz e visivelmente capaz. E era difícil. Como pedir ajuda a alguém? Até porque eu era uma pessoa que eu não pedia ajuda. Eu não sabia pedir ajuda. Eu era a pessoa que ajudava. Eu era a pessoa que eu tinha o conselho para dar. Eu era a pessoa que eu tinha a mão para estender. Então eu era a pessoa que eu tinha a solução. E para quem que eu ia perguntar? Como é que eu ia fazer? Então assim, a minha cabeça tinha virado completamente, né? Eu pensei de verdade, muitas vezes, em desistir da minha existência. Muitas vezes mesmo, pensei em desistir. E o que me fortalecia era porque eu tinha filhos, né? Os filhos é o símbolo do amor genuíno. É o amor genuíno, é o amor que é desprendido, é o amor que é amor por amor, que é amor porque é. Não importa o que vem deles, né? Só sai da gente. É assim que é os filhos. E era isso que me fortalecia. Eu me emociono para contar essa história, não porque existe afetação, mas porque eu vejo beleza na superação. É uma emotividade de gratidão, porque tem uma beleza na superação, que é quando a gente olha para o lugar onde a gente esteve e olha para o lugar onde a gente está agora. Nossa, é um sentimento tão bom, que você se aproxima disso, né? Da sua essência, daquilo que toca, daquilo que realmente te move. E é isso. Então, uma das coisas que me fizeram evitar, né, essa desistência da existência eram os meus filhos, né? Então eu buscava muito forças nos meus filhos, que eram pequenos na época, né? Eram pequenos ainda, com pouco ou nenhum entendimento. Não nenhum entendimento, né? Mais tarde a gente vai entender isso, que a gente sempre tem alguma medida de entendimento ali do que está acontecendo. E as crianças têm uma sensibilidade muito maior do que nós adultos, que fechamos as cabeças para os conceitos do mundo real, do mundo material. Pois bem, né? Se você vive esse tipo de conflito, ok. Ou mesmo que não seja exatamente como foi o meu, né? Enfim, esse processo vai estar te ajudando. Se você quer realmente solução, você vai ver aqui vários conteúdos que vão te ajudar. Eu rodei muito na internet buscando ajuda. Eu também fiz isso. Eu rodei muito na internet buscando ajuda, busquei por psicólogo, por terapeuta, né? Tem um psicólogo que é formado em psicologia e os terapeutas, né? Que pode ou não ser psicólogo. Muitas vezes a pessoa é terapeuta apenas e não se formou em psicologia. Então eu buscava porque a minha mente era muito exigente. Era uma inquietação. Eu não conseguia me engajar em nenhuma das abordagens que eu passava, né? Até que depois de passar por muitas abordagens terapêuticas, eu encontrei uma psicóloga na qual eu me identifiquei, e isso me deu uma levantada, foi o que me fez reagir. Mas ainda assim eu precisava buscar de verdade onde é que estavam as minhas travas, o que acontecia, que eu de alguma forma era funcional, mas eu tinha várias outras fobias, várias outras dificuldades ainda, várias outras crenças limitantes ainda me impediam de avançar, me impediam de voltar a ser aquele potencial que eu era. E uma das coisas que eu tinha em mente é que eu não queria voltar a ser aquilo que eu era. Eu queria só a força.
mas eu não queria aquela vida. Não a vida, tipo, o parceiro, não tinha nada contra o meu parceiro, que é o pai de meus filhos, que hoje em dia é muito, muito, muito meu amigo, né? Uma pessoa que a gente tem um convívio muito bom. Não era isso. Eu não queria era voltar a ser, a ter aquela sensação de ser aquela pessoa que era responsável por tudo. Eu não queria aquilo. Eu tinha adquirido, se vocês têm ideia, a gente tem fobia de tudo qualquer coisa. Eu tinha adquirido fobia à responsabilidade. Tudo que me associava à responsabilidade, eu tinha muita dificuldade em lidar. Para vocês terem ideia, eu não conseguia fazer supermercado. Eu rodava no supermercado. Entrava com um carrinho grande, porque era fazer uma compra grande, e ficava ali girando. Pegava um produto, eu não conseguia decidir sobre aquilo. Aquilo ali tinha uma percepção, uma representação para mim de peso, de responsabilidade. E a gente vai chegar nisso aqui. Como que a gente, muitas vezes, tem situações que se passam na vida da gente que a gente não dá nada por aquilo, e foi justamente aquilo que travou. Foi justamente aquilo que te fez criar a crença maior, criar o embate maior, criar a coisa que soma todas as outras, que vai te fazendo aprender dia a dia, cada vez mais outra crença limitante, mais outra crença limitante. Porque nós temos uma crença limitante maior. Pois bem, né? Eu busquei, né, muitos psicólogos. Eu busquei muitos, eu digo talvez uns 5, que é um número considerável, né? Normalmente as pessoas não buscam tantos assim, as pessoas desistem. Mas eu não podia desistir, até porque eu era da área de psicologia. Eu precisava cada vez mais trabalhar a minha saúde mental. Então, eu pego o meu exemplo para dizer para você exatamente que eu sei o que você passa. Eu sei o que você tá, como é que se processa. Além de saber, por ter vivido, eu já atendi dezenas de pessoas nesses quase 15 anos que eu tenho de atuação. Então, muitos e muitos casos, né? E eu sempre falo isso, e é uma frase que nem é minha, é uma frase de Gabriel Pensador. Ele fala: nossas vidas são iguais muito mais do que pensamos. E é verdade, nossas vidas são iguais muito mais do que pensamos. E a gente vai aprofundar nisso aqui, a gente vai entender por que é assim, por que eu estou dizendo que nossas vidas são iguais muito mais do que pensamos. Então eu fui uma pessoa que, de fato, busquei, e eu sei que você também pode estar nessa situação de ter buscado várias pessoas, ou porque não se identificou com ninguém, ou porque o valor cobrado é uma coisa que é inviável para você pagar, ou porque você conseguiu, se encaixou, né? Se encaixou a pessoa, se encaixou o valor, mas você frequenta algumas sessões e começa a tocar naqueles assuntos e você sai da terapia, você não dá continuidade. Aí dá desculpa que tá com preguiça, dá desculpa que teve uma melhora, não precisa mais, dá desculpa que não tem dinheiro, e a gente vai se boicotando, a gente vai alimentando as crenças. E aqui você vai aprender que não existe boicote, não existe procrastinação, não existe autossabotagem. O que existe é você reforçando suas crenças limitantes o tempo todo. Pois é, eu sei exatamente, né? Eu sei exatamente o que é isso. Eu, particularmente, me encaixava nessa terceira situação. Essa em que a gente procura, eu me identifiquei com o psicólogo, mas a minha terapia não crescia. A minha terapia não evoluía, porque eu mesmo me autorizava a deixar, me autorizava a não seguir. Ia tapando o sol com a peneira, ia dizendo: não, eu tô bem, eu tô trabalhando já, eu tô conseguindo, né, me desenvolver, eu tô ganhando meu dinheiro e eu vou. E eu ali, com aquelas travas, sabe? Me fazendo ser uma pessoa menor, menos, sem colocar para fora todo o potencial que eu tinha. Era assim que eu via. E tinha muitas recaídas. Muitas recaídas. O fato de eu não dar continuidade a um processo de autoconhecimento, isso me trazia muitas recaídas. Então, uma das coisas que eu preciso agradecer à terapia foi o fato de eu, com a terapia, eu conseguir, a terapia com o psicólogo, eu descobri aonde eu tinha adquirido a minha fobia. A fobia mãe. Eu cunho esse termo aqui, que existe a fobia, não, desculpa. A crença limitante mãe. A gente tem uma crença limitante lá atrás. E situações vão acontecendo e você vai criando outras crenças limitantes. Mas existe uma, e no processo terapêutico eu consegui descobrir, inclusive foi no processo de terapia que eu descobri que a minha fobia estava associada a obrigações. E mais pra frente eu vou aprofundar. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, senão a gente se prolonga demais. Mas eu tenho uma aula no YouTube falando sobre como eu adquiri um trauma, e aí vocês podem estar vendo depois. Mas assim,
é importante a gente saber aonde tudo começa. A gente vai falar sobre isso aqui, não vou atropelar o assunto. A gente vai falar sobre isso. Então, assim, se você convive com sintomas de depressão, de ansiedade, fobia, você sabe do que eu tô falando, você sabe o quanto que é difícil a gente lidar com essas coisas. Você tem aí algo ou alguma coisa, uma situação que lhe gera muita angústia. Pode ser ficar perto de alguém, pode ser ficar no meio de pessoas em geral, pode ser quando você está navegando na internet, você sente aquela agonia quando está navegando na internet. O que eu quero falar é que tem uma crença ali, tem uma coisa associada. Para além desses termos que a gente usa, fobia, ansiedade, depressão, tem uma crença ali sendo alimentada. Então, eu fui depressiva, remissiva por 3 anos. Eu lidei com a depressão, com a ansiedade, com fobia durante muito tempo, gente. 3 anos é muito tempo. E remissiva. Eu sempre tinha recaída. Depois desse tempo nos 3 anos as recaídas foram me espaçando, foram tendo tempos cada vez maiores, mas eu digo de verdade que foram 3 anos difíceis, sabe, de começar e perder mesmo a oportunidade de fazer coisas que estavam se engrenando, desandar, porque a recaída vinha e eu não conseguia ser produtiva. E aí é isso, eu fui buscando tratamento com médico, com farmaco, com psicólogo, com terapeuta, fiz muito isso. E sem me sentir que eu estava verdadeiramente curada, porque eu percebia que coisas aconteciam, tinha situações que eu ainda não conseguia enfrentar, tinha situações que eu ainda não conseguia lidar, e que todas as vezes que aquilo passava de novo pela minha vida, parece que passava de novo pelo coração. Então esse negócio da cura de verdade não acontecia. E eu falo essa questão da cura de verdade, naquela época eu pensava numa cura de verdade. Vocês aqui vão entender comigo que não existe a cura de verdade. Não existe, o que existe é um ajustamento criativo. E só depois, estudando e aprofundando no método, eu vim entender o que era um termo que a Gestalt usa de ajustamento criativo. É isso que é possível você fazer, se ajustar. Porque depressão, ansiedade, fobia, todo adoecimento psíquico é comportamento aprendido. E aquilo que se é aprendido não se é esquecido. A gente não desaprende nada, a gente coloca outras coisas no lugar. A gente deixa de usar aquilo que a gente já aprendeu e coloca novos aprendizados e faz uso dele. Então, nesse período, eu me tornei uma pessoa de alguma forma funcional. Eu já conseguia ter alguma produtividade, eu me virava sozinha, me mexia, qualquer situação que eu me sentia cobrada, eu ainda tinha aquela recaída. Fora que a minha vida, enfim, separação, me separei, a empresa, partilha de empresa, aquela confusão toda, a minha vida estava muito caótica. Então, renda caiu substancialmente e, enfim, então era muito difícil você cuidar da mente com tantos problemas ali ao redor, com tantos problemas. E hoje em dia eu digo que no aprendizado que eu dou aqui para você, é possível você cuidar da tua vida, você sair mesmo do fundo do poço e chegar no nível que eu tô hoje ou mais, no nível psíquico que eu vivo hoje. É possível, sim. Só que naquela época eu não tinha esse conhecimento. Esse conhecimento eu fui aprofundando, eu fui conhecendo e eu fui desenvolvendo ele depois. Então, meus sintomas depressivos tiveram início ainda lá quando eu era casada, depois eu me separei, enfim, todo o conflito, toda aquela confusão, toda aquela dificuldade, era aquela questão, tipo, você dá 10 passos para frente e 9 para trás, 10 passos para frente e 9 para trás, você dava um passo e voltava, era muito difícil esse processo. Tá, e por que eu tô contando tudo isso, Porque toda essa situação, tudo isso aí que eu vivi, não eram poucas coisas, eram coisas bem complexas, me levou a encontrar uma forma de me autoterapeutizar. Eu comecei a produzir isso, a buscar, a estudar e consegui depois reproduzir esse conhecimento em meus atendimentos, ajudando dezenas de pessoas mesmo, ajudando muitas pessoas a encontrar o ajustamento que elas precisavam, ensinando-as como fazer mesmo, de fato ali de forma didática, o beabá da autoterapia. E consegui me tornar especialista nessa didática. Por isso que eu digo, eu sou treinadora de autoterapia. É isso que eu sou. É assim que eu me intitulo. Então, como psicóloga, como neuropsicóloga, eu sabia que eu tinha algo para fazer, que tinha algo a ser feito.
que eu podia levar aquilo, que eu tinha muita lembrança do meu estado de adoecimento, e eu sabia que aquilo podia ser importante na vida de muitas pessoas. Então eu tinha que me desdobrar para aprender o que de fato levava a pessoa a tão sonhada cura sem remissão, sem recaídas. E mais pra frente eu vou explicar para vocês por que não é uma cura. Não tem cura. Adoecimento psíquico é uma doença, mas é uma doença que não tem cura. Você se ajusta. E o remédio que você tem para a vida toda é cuidar da tua mente, é ter prática terapêutica. Não tem doenças que a gente não tem cura, que a gente toma um remédio para a vida toda. Assim é o adoecimento psíquico. Só que o remédio que você tem tá em você. É totalmente possível você ficar sem medicação e se ajustar e achar formas terapêuticas para a tua vida, práticas terapêuticas aí para a tua vida. Então, há tempos eu venho trabalhando com a psicologia integrativa, a psicologia integral, associada ao método self-healing, que foi uma outra coisa também que eu fui lá estudar, e práticas da neurociência, né, da neuropsicologia, neurociência, da programação neurolinguística. E eu vinha presenciando sucesso na melhora de diversas patologias, de verdade. Pessoas que chegavam com as mais diversas patologias no meu consultório, e eu, com esse conjunto de práticas, começava a ver as melhoras. E de verdade, não só das patologias psicológicas, das físicas também, de adoecimento físico também. A psicologia integral, ela é uma psicologia que nasce ali com um cara chamado Kim Milber, que para mim foi assim uma coisa que abriu meus olhos, uma coisa que me fez aprofundar bastante assim nos conteúdos. Um tipo de abordagem ampla, que é como eu acreditava que deveria ser. Antes, lá atrás, a Gestalt já tinha me trazido isso, a neuropsicologia também já tinha aberto meus olhos, já tinha me instrumentalizado para tudo que eu estava aprendendo, para tudo que no conceito que eu estava chegando. E aí, com a contínua aplicação das práticas, né, que eu estudava e que eu estava aprendendo com essa galera, né, com esses mentores, enfim, do passado e contemporâneos também, eu compreendi que os resultados de transformação permanente nas pessoas que eu acompanhava consistia no modo como eu conseguia fazer com que elas compreendessem, com que elas entendessem, com que era o que as prendiam, era o que de fato fazia a diferença, era elas entenderem exatamente aonde é que estavam as limitações, o que era que levava elas ao sofrimento e à confusão. E isso precisava se materializar na mente, precisava ganhar uma forma. E aí eu sempre digo isso: quando sabemos o que nos prende, já podemos nos libertar. Porém, ter consciência do que te prende não é suficiente para essa libertação. E eu fiz uma longa caminhada para entender isso, para saber exatamente o que me levava a ter os ótimos resultados que eu tinha de transformação. Porque os resultados aconteciam, mas eu não sabia, eu não conseguia entender ali o que era que fazia aquelas pessoas melhorarem. Eu precisava saber. Se eu queria reproduzir aquilo, eu precisava entender. Eu comecei a controlar, comecei a medir, eu comecei a ver os resultados, o tempo que levava de cada recaída, o tempo que levava para as pessoas internalizarem os conteúdos que eu passava, né? Como era que se processava o estado de consciência, media os momentos de recaída, né? Quanto tempo se acontecia, levava para acontecer a recaída, em quanto tempo ela ficava, como é que eles reagiam. Eu comecei a investigar os disparos, quais eram os gatilhos que levavam as pessoas a terem as recaídas, né? O que era que acontecia. E também como era que eu fazia para observar que o comportamento estava sendo extinto, quando a gente percebia que o comportamento já não existia mais. E foi criando esses mecanismos de controle, com base nessas observações, que eu consegui entender o que acontecia. A melhora dessas pessoas aconteciam a partir do aumento da consciência corporal. Foi ali que eu cheguei, do aumento da consciência corporal. E aí entendam algo que eu acabei de falar. Elas precisavam entender o que acontecia no corpo. Elas precisavam perceber que o que acontecia na mente estava sendo refletido no corpo. Seja
na anatomia do corpo, seja nos gestos, no se portar, na resposta que dá para o mundo, na ação. Então, a percepção de valores de entendimento de mundo, como essas pessoas entendiam o mundo delas, o espaço delas, o lugar delas, o quanto que elas se percebiam, quais eram os mecanismos de defesa, quais eram as figuras, né, que eram mais dominantes e limitantes na vida dessas pessoas. Então, com isso, eu fui envolvendo, provocando resultados e foi surpreendente. Quando eu cheguei nessa sacada da questão do corpo, da consciência corporal, foi muito surpreendente. Então, eu já tinha as minhas informações de controle, mas eu ainda não conseguia fazer a aplicabilidade. Eu não conseguia fazer com que as minhas descobertas fizessem sentido, eu não conseguia... eu via a necessidade eu precisava fazer com que aquilo funcionasse para todo mundo igual. Eu sabia que era possível, a gente tem várias abordagens aí que é assim. Mas se funciona para tantas pessoas com demandas diferentes, o que acontece? Aonde é que eu estou me pegando? Por que eu não consigo seguir um modelinho? E aí eu comecei a estudar. Eu voltei para estudar, sabe o quê? Padrões de comportamento. Eu comecei a pegar os conceitos e trazer para uma linguagem o mais acessível possível, de forma que os meus acompanhados pudessem compreender. Gente, por que eu estou falando longamente sobre isso? Porque para o meu método funcionar, você precisa entender como é que ele foi concebido. Para o método funcionar, você precisa ver a trajetória. Você precisa entender que isso aqui é ciência, é metodologia, é a ciência fazendo acontecer. E eu vou te mostrar aqui. Porque a mente humana, essa mente que está operando aí, que opera na vida prática, não dos monges budistas. Os monges budistas é outra história. Acho que não tem nenhum monge budista aqui vendo esse conteúdo. Mas a gente que tem uma vida prática, que vive no mundo capitalista, precisa de atestado, precisa de comprovação. A gente é barrado por um monte de conceito, a gente é barrado por um monte de pré-concepção das coisas. Então, eu precisava, por isso que eu preciso repetir, eu preciso fazer com que vocês entendam por que isso aqui dá certo. Por que vocês vão aplicar isso aqui vai ser transformador, isso aqui vai virar a chave na vida de vocês. Então, eu vi a necessidade de achar formas de explicar para a pessoa exatamente o que acontecia, de trazer analogias, de trazer, pegar a emoção dela, porque a emoção dela estava associada aos filtros dela, às crenças dela, e materializar, e fazer com que ela entendesse aquilo como algo palpável. Então eu comecei a pegar esses conceitos e trazer para uma linguagem cada vez mais acessível, mais possível para a compreensão. E matei a charada. Eu matei a charada. Foi muito fantástico. Todas as vezes que eu lembro disso, que eu lembro de como eu cheguei nisso, como eu matei essa charada, como eu me alegro. Porque agora olhando parece que é fácil, porque vocês estão ouvindo de mim, mas eu não ouvia isso de ninguém. Eu não achava isso em lugar nenhum. Eu não conseguia. E aí, quando eu começo a fazer isso, a fazer com que a emoção tivesse forma, a emoção tivesse endereço, a emoção se tornasse palpável, emoção unida às experiências, às limitações. Os comportamentos de remissivos, né, dos sintomas remissivos, seja de ansiedade, seja de depressão, seja de fobia, seja lá do que for, começaram a diminuir ou a se espaçarem mais. E olha, gente, que eu tive condição de experimentar de fato esse método, porque tem pessoas que estão comigo há 4 anos e estão na terapia, volta toda semana porque querem ver minha cara, porque gostam, mas e já estão bem. Mas é porque quando a gente começa a se autoconhecer rapidinho, assim que você começa o processo de autoconhecimento, essa situação de angústia, confusão é a primeira coisa que sai. Depois você começa a só abrir página, e aí você não quer mais parar, porque se autoconhecer dá muito prazer, é muito prazeroso. A gente começa a se admirar, a gente começa a se reconhecer. Mas eu estou dizendo isso que eu tive condição de analisar pessoas durante muito tempo.
Então não foi do nada, não foi terapiazinha de 6 meses. Terapiazinha de 6 meses, não. Toda terapia é boa demais, não tem terapia assim. Mas não foi isso. Eu tive condições de olhar as pessoas durante muito tempo. Então, ok, né? E aí eu começo a perceber que quando eu começo a fazer esse processo, as remissivas dos comportamentos nocivos começam a ficar mais e mais distantes. E aí até mesmo se extingue, começa a se extinguir. Em outros casos, a consciência do comportamento, o comportamento ali mesmo acontecendo, simplesmente não existiu mais. E o entendimento deles do que é que aconteceu com eles começavam a aumentar. Então, tipo, algo que a gente tinha como crença limitante deixava de ser, e ele começava a descobrir outras. Ele começava ou dar novo significado a uma determinada configuração de crença limitante. Então, a pessoa estava expandindo o conhecimento sobre ela. Nesse processo, eu compreendi que é preciso utilizar os mesmos dispositivos que levam ao aprendizado dos comportamentos nocivos para embutir os novos padrões de comportamento novamente. Repare, eu descobri que para chegar nesse processo, para fazer com que a coisa funcionasse, eu precisava utilizar os mesmos mecanismos, os mesmos dispositivos que levavam as pessoas a aprenderem a ter comportamentos nocivos. E isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Por que eu digo que isso é muito lindo, gente? Meu Deus, porque me caiu a ficha de uma informação que eu, toda a vida, tive, mas ali naquele processo eu não olhava para aquilo. Que é mais um termo que vocês têm dificuldade de entender no processo. Que as respostas estão dentro. Se você se pergunta, se repete a pergunta, repete a pergunta. Repetir a pergunta vai acessar o quê? Por que eu digo que as respostas estão dentro? Se eu digo pra você que o mundo externo é um reflexo do interno, raciocina comigo. Se eu falo pra você que o mundo externo é um reflexo do interno, o mundo externo é só um espelho de quem você é. E eu estou falando isso na perspectiva da percepção. Esquece isso de que o mundo externo não existe, que o mundo externo é só um monte de energia condensada. Mas não vamos entrar nisso aqui. Não vamos entrar nessa questão da energia, que as coisas são formadas de energia. Eu também tenho estudos de quântica, tá? E me ajudou bastante nisso, mas eu não trago isso. Eu não trago isso, porque para os processos de adoecimento psíquico, eu acredito que de uma outra forma é mais fácil da gente, enfim, já deslanchar e já avançar, do que estar te convencendo de conceitos muito mais complexos. Então, quando você se repete, quando você se pergunta, o que vem? Você está perguntando para suas memórias, você está perguntando para suas experiências. E principalmente para os seus filtros, para os conceitos que você tem das coisas. E junto vem as suas limitações. Então, quando você pergunta, quando você repete, a mente subconsciente exala. A mente subconsciente solta. A mente subconsciente traz flashes de memória, sensações, cheiro, gosto. De verdade. E é por isso que eu falo que a resposta está dentro. E quantas pessoas têm dificuldade de entender isso? Quer dizer que eu virei cartomante, que a resposta está dentro? Não consigo não entender isso. Mas você consegue entender? E mais pra frente eu vou falar aqui como é que se acontecem os processos de memória. Como é que você adquire uma memória. Eu vou falar e você vai entender mais isso. Mas é isso, as respostas estão dentro. Mas aí eu vinha com aquilo ali, né? Como fazer para as pessoas encontrarem essa tal resposta? Já que ter consciência dos comportamentos não era o suficiente para a mudança necessária, né? Porque a gente ainda percebia que algumas coisas ali ainda não se encaixavam. E aí entra a questão de utilizar os mesmos dispositivos que levaram a pessoa a aprender os comportamentos nocivos. Nas aulas da semana eu expliquei isso. Que a gente aprende por repetição. É a repetição que te leva ao aprendizado. Todo comportamento bom ou ruim você aprende por repetição.
mesmo nos processos cognitivos, processos emocionais, não importa. Tudo está acontecendo o tempo todo aí com você. Repetindo. O cérebro aprende por repetição. Tudo que você sabe, você aprendeu por repetição. As suas emoções e suas crenças limitantes, elas estão aí porque elas foram repetidas. Então, se o cérebro aprende por repetição, mesmo que sejam em situações, né, de percepção idênticas, ou seja, por similaridade, quanto mais você repete, mais aquilo faz parte de você, mais aquilo é quem você é, você internaliza aquilo. Então é possível implantar novas memórias naquilo que você, no compilado de coisa ruim que tem aí dentro. Coisa ruim que eu falo de crenças que te limitam, pensamento de menos valor, de não merecimento, medos e inseguranças. Tudo foi aprendido. E foi aprendido por repetição. E é por repetição que eu posso modificar. Então, nessa jornada de aprimorar a eficácia dos meus atendimentos, foi que eu construí um esquema, que eu dei até um nome, tem um nome, o meu método tem um nome, que é o método Bioatitude de Autoterapia. Que é um método que eu levo pessoas comuns, pessoas simples, como você. Eu levo pessoas comuns a aprenderem a curar-se de traumas, de depressão, ansiedade, controlar as emoções. E isso tudo eu trago comprovação científica, com técnicas que são comprovadas. Eu mostro para você por A mais B, e é por isso que o método funciona, porque a sua mente consciente precisa aceitar o que eu estou dizendo. E de verdade, gente, isso que eu faço eu não vejo parecido em lugar nenhum. Esse é o único método de organização mental mesmo, que reúne recursos da neurociência ocidental, oriental, promovendo mudanças de verdade de comportamento definitivas, levando pessoas a se tornarem mais produtivas, né, com maior controle de suas emoções. Esse termo, controle de emoções, é uma coisa que também mais pra frente eu vou falar com vocês, que não é muito apropriado, mas não importa, eu quero é que o seu estado consciente entenda. Eu não quero seguir as regrinhas da semântica do mundo científico. Eu quero que a sua consciência é que entenda que é possível o controle das emoções. E em passos simples. São passos simples, fáceis de ser aplicados. Não é nada mirabolante, não. Então, o diferencial que eu faço é que eu uno vida prática. Eu mostro para você aí na vida prática. Eu faço com que conhecimento da neuropsicologia você aplique aí na sua vida no cotidiano. Então, conhecimento de neuropsicologia, de técnicas psicossociais. Então, assim, é isso que faz você aprender. Então, este método é destinado a pessoas mesmo que querem se encontrar, que querem mudar de vida, que querem mudar padrões de comportamento. Pessoas que estão desmotivadas, sem ânimo, falta de foco, com dificuldade na mudança de hábito, com dificuldade em emagrecer, que necessitam encontrar algum propósito, né? Se tornar mais promissoras, mais bem-sucedidas, tirar essa vida de falta tudo. Tirar essa vida daí. Estarem mais organizadas, né? Terem hábitos mais saudáveis, conseguirem ter mais disposição. E tudo isso, gente, é essencial para a vida. Evolução profissional, evolução pessoal, longevidade, qualidade de vida. Isso é qualidade de vida. Então, eu ensino como promover mudanças de comportamento, usando a sua biologia. Por isso o termo bioatitude, associado às atitudes necessárias que você precisa ter. Fazendo isso com prazer e ótimos resultados. E resultados surpreendentes. De uma maneira única, eu levo você ao cuidado com a sua saúde. Com mudanças incríveis de verdade, mudanças de humor, mudança na qualidade de vida, mudança no jeito de ser. Basta que você siga o método. Inclusive eu falo muitas vezes para as pessoas que eu acompanho que muitas delas às vezes têm dificuldade de aceitar o que eu estou dizendo. Eu digo, só faz um favor para mim, só faz o que eu estou te pedindo. Depois a gente vai ver o resultado. Quando você começar a ver o resultado, você vai ver. Quando você começar a ver o músculo sair, você faz mais exercício. Quando você começa a ver o músculo sair, você tem mais gosto de estar nos exercícios, dos treinos da academia.
Então, enfim, a minha prática profissional é aumentar a capacidade das pessoas de promover sua própria organização mental, sua saúde psíquica, sua autocura. E isso é muito transformador, é muito encorajador. Você pensa, você sente, nega, acredita, rejeita 24 horas simultaneamente. O tempo todo você está se comportando, inclusive quando você dorme. Os comportamentos estão acontecendo. E é com base nesses processos que você vai deliberando cada escolha, cada mínima decisão que você faz na sua vida. Boa ou ruim. Você, eu, todos nós, nem sempre somos conscientes das decisões que a gente está tomando, do que a gente está fazendo. A gente fica muito automático. Mas é inevitável atendermos aos nossos próprios filtros de percepção. Você atende você atende a sua percepção, que atende a seus filtros. E o que são seus filtros? Seus filtros são suas experiências. E suas experiências são suas memórias. E as crenças limitantes estão lá. Então, com base em tudo que já foi experienciado, com base em tudo que você já viveu, esses filtros é que definem o grau de dificuldade que você vai ter em decidir minimamente sobre tudo em sua vida. Cada pessoa vai ter um repertório de necessidades que guiam a sua tomada de decisão e, consequentemente, as suas ações. E só você pode mudar. Só você pode, de fato, mexer nessas crenças, trabalhando a percepção. E trabalhando a percepção de forma ilusória. E para não dizer ilusória, de forma proposital, de propósito. Fazendo de caso pensado. E foi assim que eu cheguei no método. Você já parou para pensar por que é tão difícil fazer as mudanças necessárias para se sentir mais feliz e realizada? O que acontece quando você sabe exatamente o que precisa fazer, mas simplesmente não consegue agir? Como você se sente ao perceber que está presa em um ciclo de autossabotagem, como se sua própria mente estivesse conspirando contra você? Porque parece haver um abismo entre a vida que você vive hoje e a vida que você nasceu para viver. As suas crenças, pensamentos, sentimentos e emoções moldam a forma como você enxerga o mundo e impactam diretamente em seus resultados. Quanto mais tempo nos sentimos frustradas, impotentes e acumulamos emoções negativas, como raiva, tristeza, medo, angústia, baixa estima e falta de confiança, mais nossa energia é drenada. Isso pode não só prejudicar a sua saúde, mas também destruir as suas relações. Você sabia que a maior batalha da sua vida é aquela que acontece dentro da sua mente? Ela pode ser a sua melhor aliada, mas também a sua maior inimiga. Chegou a hora de assumir o papel principal da sua própria história. Torne-se a grande protagonista da sua vida. Se você está nesse mesmo ciclo, por mais que tente, sempre acaba repetindo os mesmos padrões nos seus relacionamentos, seja no amor, na família, ou até na sua relação com o dinheiro. Já se observou sabotando seus objetivos e metas? Agora esse projeto sai do papel, agora vou me tornar minha melhor versão, agora esse shape chega. E aí você diz, dessa vez vai. E não tem muitos avanços. A verdade é que você vai se esforçar mais, vai tentar de novo, vai estudar mais, vai treinar mais, vai trabalhar mais. E no final, vai viver o mesmo ciclo de sempre. Não importa o que você faça, se internamente continua essa prisão nas mesmas emoções, crenças e bloqueios. Se nada muda por dentro, nada muda por fora. E o pior, você pode acabar o ano no mesmo lugar de sempre, vendo outras pessoas conquistarem o que você também deseja, mas sem entender por que as coisas para você não avançam. Ou avançam em passos muito lentos, sem realmente chegar aos seus objetivos. Eu sei como é. Eu mesma já passei por isso. Passei anos buscando respostas, tentando entender por que eu me sentia assim, até que eu descobri o que realmente estava por trás das minhas dores. A raiz de tudo estava nas crenças que eu carregava. Crenças que me faziam aceitar menos do que eu merecia, que me faziam acreditar que eu precisava me esforçar demais para ser amada e aceita, que me impediam de aceitar minha própria prosperidade. E foi essa transformação que me levou a criar o método Bioatitude. Isso mesmo, um método exclusivo que mudou completamente minha vida e tem mudado a vida de tantas pessoas. Já somam mais de 20 anos de estudos da mente humana e tantas especializações na área da psicologia, da neurociência, da medicina oriental e física quântica que me formaram como psicóloga, neuropsicóloga, terapeuta quântica e mentora. Meus estudos foram iniciados por uma motivação: me salvar. Isso mesmo.
Como já disse inúmeras vezes, eu já estive no fundo do poço, mergulhada em angústias, perdas, dívidas, ideação suicida. Posso dizer que fui minha verdadeira transformação. Agora eu quero te guiar por esse mesmo caminho dentro do meu programa de mentoria, onde eu acompanho você de perto e te levo da total estagnação e insatisfação pessoal para um estado de sentir realização e prosperidade pessoal, financeira e de vida. Eu não sei quais são os seus sonhos, objetivos e metas. Talvez seja um relacionamento amoroso saudável, talvez seja sair das dívidas e da escassez, talvez seja melhorar sua relação com a família, talvez seja se sentir melhor com você e ter mais conquistas, talvez seja todos esses itens. Eu posso não saber qual desses você quer, mas de uma coisa eu tenho certeza: para alcançar aquilo que ainda não tem, você precisa emergir dessas prisões emocionais. A mentoria Bioatitude faz isso. Essa não é apenas mais uma mentoria. Essa é a rota que vai te tirar do ciclo de frustração e te colocar no caminho do amor próprio, de relacionamentos saudáveis e de uma mentalidade próspera. Aqui você não estará só. Eu estarei com você ao vivo, semanalmente, te ajudando a enxergar e transformar os padrões ocultos que te limitam. E além de ter o meu acompanhamento de perto, com orientações altamente valiosas de mais de 20 anos transformando milhares de vidas, você terá acesso a um conteúdo ricamente estruturado, com uma rota de implementação e execução de tudo o que você precisa para a mudança. Mais um arsenal de conteúdo na nossa plataforma de membros, com um verdadeiro mapa para a sua transformação, com metas claras a serem cumpridas. Isso vai garantir que você tenha um processo contínuo e comprometido, sem se perder pelo caminho. E aqui vai um aviso muito importante mesmo. Essa mentoria não é para todo mundo. Eu quero um grupo selecionado e comprometido, porque eu quero acompanhar cada um de vocês de perto. E esse programa não fica aberto o tempo todo, para darmos o melhor acompanhamento aos mentorados a nível de conteúdo e suporte na comunidade de membros. Então, venha se você realmente quiser se comprometer com a mudança, porque eu quero fazer você mudar. E você também precisa querer. Se você sentiu que essa mensagem é para você, que esse programa faz sentido para você, faça a sua aplicação para essa seletiva. Cada etapa da mentoria foi desenhada para trabalhar aspectos essenciais para a sua mudança e evolução de forma definitiva. A mentoria Bioatitude aborda mudanças emocionais nos relacionamentos e na vida financeira, integrando aspectos psicológicos, comportamentais e estratégicos. Vamos trabalhar diagnóstico, histórico pessoal, crenças limitantes, reprogramação mental e emocional, agir em cada uma das feridas emocionais, conexão corpo, mente e espírito, mentalidade para prosperidade e ação financeira, estratégias para implementação e ciclos de evolução. Genial, não é mesmo? Além de tudo isso, você vai ter a oportunidade de estar dentro de uma comunidade, de uma egrégora, com a ambientação que você precisa, com as pessoas, com os mesmos objetivos e aprendizados, a mesma busca. Muitas vezes a falta de ambientação nos faz regredir na nossa evolução. E ter um ambiente próprio para esse apoio é mais uma etapa essencial na mentoria Bioatitude. Mentoria Bioatitude, você emergindo através da sua biologia, com mente próspera e relacionamentos poderosos. Emerja reprogramando suas emoções, libertando-se dos ciclos negativos e expanda sua prosperidade. Faça agora mesmo a sua aplicação para essa seletiva e venha para o lado de cá.